Olá, Pai do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus, por mais um dia na presença do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar em Tiago, capítulo 2, sobre a fé e obras. É assim um assunto muito importante para nós, né? É que nós temos que ter fé, mas também temos que ter obras. Amém? Então vamos continuar aqui. Só queria deixar registrado aqui para os irmãos que nós vamos ter o sorteio aí dos 600 inscritos, que logo nós vamos completar 600 inscritos, então nós vamos sortear uma Bíblia. Nós sorteamos nos 500, vamos sortear agora nos 600. Então os irmãos colocam qualquer comentário aí, que eu pego o seu nome e coloco no sorteio. É a única maneira que a gente tem de fazer o sorteio aqui no YouTube. Amém? Você coloca aí qualquer comentário, até um oi serve. E a gente coloca o seu nome aí no sorteio. Amém, irmãos? Logo que for sorteado, nós vamos entrar em contato com você nesse comentário aí que você colocou, para pegar o seu endereço para mandar a Bíblia. Amém? Então, eu pedi só os irmãos aí para dar o like no vídeo, se inscrever no canal. E vamos para a oração agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por mais esse momento aqui contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa cada irmão que está aqui nos assistindo, nos ouvindo. Em nome de Jesus, que eles venham, Senhor, assimilar a Tua palavra hoje. Que eles guardem, Senhor, a Tua palavra hoje no coração deles. Em nome de Jesus. Abençoa seus familiares, abençoa sua casa, abençoa seus bichinhos de estimação, gato, cachorro, periquito. Abençoa o carro deles, Pai, abençoa o trabalho que eles estão fazendo, Senhor. Abençoa a igreja, trabalho lá nas igrejas que os irmãos fazem. Em nome de Jesus, abençoa a igreja deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o pastor dele. Eu não sei, mas Tu sabes, Senhor, quem é cada pastor aqui dos irmãos. Abençoa grandemente a família deles, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos lá do interior também. Estão lá com as suas fazendinhas, seus sítios, seus terrenos lá plantando. Manda chuva, Senhor, chuva controlada para eles, para que não mate a plantação deles. E abençoa a criação deles também lá, meu Pai. Abençoa a horta que os irmãos fazem, em nome de Jesus. Abençoa o nosso país, Senhor, para a gente enfrentar todas as tribulações que vierem, todas as situações que vierem, para a gente enfrentar e sempre firme no Senhor. Tudo vai passar, em nome de Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos lá para o texto, irmão. Texto de Tiago 2, capítulo 14. Fala sobre a fé e as obras. Tiago 2, aliás. Tiago 2, capítulo 14. Diz assim: o título desse texto é Fé e Obras. Aí no verso 1 do capítulo 14 diz assim: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pois essa fé salvá-lo? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhes derde as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé
se não tiver obras, ela é morta assim, em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê tu que Deus é um só? Faz bem. Os demônios também creem e estremecem. Mas creres também, ó homem sensato, que a fé sem obras é inútil. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amém, irmão? Então essa aqui é a palavra de Deus, que fala sobre a fé e as obras, né, que elas andam juntas. A fé sem obras é morta, porque a verdadeira fé salvadora necessariamente resulta em fruto de boa obra. Ao contrário da fé morta, a fé viva é aquela que pode ser demonstrada de forma visível, através de atos de obediência. A fé é usada de forma muito ampla nas Escrituras. Assim, ela pode se referir tanto à fé verdadeira quanto à fé falsa. Isso quer dizer que nem todo que professam crer, de fato creem verdadeiramente. Então, segundo a Bíblia, as boas obras, é uma das formas de distinguir o que é uma fé genuína e o que é uma mera confissão externa e vazia, visto que a fé sem obras é morta. O que a Bíblia diz? Onde a Bíblia diz que a fé sem obras é morta? Embora seja um ensino frequente em toda a Bíblia, a doutrina de que a fé genuína é evidenciada através das obras é tratada de forma mais específica e direta por Tiago. Em sua epístola, lemos que a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Tiago escreve sobre a relação entre a fé e a obra, ao ensinar seus leitores e como avaliar que tipo é a fé viva e salvadora, em posição à fé morta e falsa. Para Tiago, a grande prova de que uma fé é falsa é se ela não resulta numa vida transformada, que é caracterizada pelo compromisso, obediência, submissão à palavra do Senhor. Por isso ele explica que, da mesma forma que o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras ela é morta. Tiago 2,26. A fé, obras e salvação. É verdade que muita gente tem dificuldade de entender a relação que há entre fé,
obras e salvação. Ao longo da história do cristianismo, muitas confissões, muita confusão já foi feita sobre isso. A grande questão é que a Bíblia sempre coloca a fé como um elemento essencial da salvação, visto que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Romanos 3:20. Então, quando a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta, algumas pessoas distorcem o verdadeiro significado deste ensino, com a intenção de defender algumas formas de salvação pelas obras. Mas não há qualquer contraindicação bíblica na doutrina de que a salvação é unicamente pela graça mediante a fé. E a verdade é que a fé sem obras, ela é morta. Primeiro, definitivamente a Bíblia deixa claro que as boas obras não contribuem para a salvação. O apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Segundo, as boas obras são resultado da fé salvadora, não sua causa. Só pode praticar boas obras diante de Deus aquele que primeiro foi regenerado pelo Espírito Santo. Ainda sobre isso, Paulo explica: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Portanto, o propósito de Deus que aqueles que foram feitos novas criaturas em Cristo tenham uma vida caracterizada por bons frutos. É impossível alguém estar verdadeiramente em Cristo e ser infrutífero, bem como também é impossível alguém estar fora de Cristo e produzir alguma coisa boa e aceitável a Deus. João 15:1. Para que uma boa obra seja de fato uma boa obra, ela depende dos méritos de Cristo. Terceiro, à luz das Escrituras, as obras jamais possuem o propósito de salvar. O grande propósito das obras é glorificar Deus. Em outras palavras, os crentes glorificam a Deus diante dos homens quando praticam obras de obediência. Mateus 5:16. A fé sem obra é morta, mas a fé viva é confirmada pelas obras. Em consequência, aos 3 tópicos anteriores, podemos dizer que as obras também confirmam a qualidade da fé. Isso quer dizer que se a fé é viva e genuína, ela será demonstrada através de boas obras. Mas se a fé é morta, ela não poderá produzir nenhuma boa obra diante de Deus. É exatamente esse princípio que Tiago procura enfatizar em sua epístola. Isso fica claro que ele argumenta. Mas alguém dirá: se tu tens fé e eu tenho obra, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2:8. O raciocínio é simples. Como alguém pode provar que tem fé se não por ações concretas que revelam a intimidade dessa fé? Uma fé que não pode ser provada por uma conduta justa e obediente à palavra de Deus. Não passa de uma fé aparente.
que é morta em si mesmo. Como diz John MacArthur, esse tipo de fé se resume apenas em uma aceitação mental dos fatos sobre Cristo, mas não vai além disso. Tiago ainda usa o exemplo de Abraão para fundamentar sua argumentação. Ele ensina sobre como a fé de Abraão foi consumada através de suas obras. Tiago 2:21. Antes de qualquer coisa, Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Gênesis 15. Mas essa mesma fé foi consumada e testificada na história quando ele demonstrou sua obra de obediência. Gênesis 22. Portanto, ao dizer que a fé sem obra é morta, Tiago não está querendo adicionar as obras como base para a salvação. Muito pelo contrário, Tiago destaca claramente que as obras da salvação é um dom gracioso de Deus e é operada conforme a sua vontade soberana. Tiago 1,17. As boas obras vêm da fé. Por fim, é fácil perceber que o grande objetivo de Tiago, ao escrever que a fé sem obras é morta, é reprovar todas as formas de antinomianismo. Não basta, apesar professar com os lábios que Cristo é o Salvador, é preciso também conhecê-lo como Senhor, através de uma vida piedosa de obediência à palavra de Deus. E assim que se revela a fé viva e verdadeira, que resulta na salvação. Salvação é pela fé, e as obras vêm da fé. A fé é a causa. E as obras são a consequência. Se não for assim, então tal fé não é verdadeira, pois a fé sem obras, ela é morta. Amém, irmão? Que palavra bonita, né, irmão? Palavra linda sobre a fé e as obras. Se você tem fé, você tem que ter obras. É isso que a palavra de Deus diz. Agora, irmãos, quero falar com aqueles irmãos que não conhecem Jesus ainda. Você que não... Você tem até uma fé, você tem algum tipo de fé, mas você não conhece Jesus, não sabe, não conhece o Senhor, não tem intimidade com Deus, né? Você não sabe o que é a igreja, você não sabe o que é andar com Jesus, você não sabe o que é andar com Deus, você não sabe o que é orar, você não sabe... Você não tem o costume de ir na igreja. Você não tem o costume de ficar orando. Muito pouco você reza. E você que está nessa situação aí de dúvida, se você vai para a igreja, se você vai para o centro, se você vai para o terreiro, se você vai para qualquer lugar aí, ou para qualquer seita, você está em dúvida, você não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer com sua vida. Eu tenho uma resposta para você. Só Jesus, ele pode te dar um novo direcionamento na sua vida. Só Jesus Cristo. Mas você tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma. Amém? Nós temos uma oração aqui no canal que se chama Oração para Aceitar Jesus. Essa oração está baseada em Romanos 10:9 e diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e
com ele cearei e ele comigo. O que Jesus está falando aqui nesse versículo? Se você confessá-lo, abrir sua boca em uma oração e confessá-lo como Senhor, e você abrir a porta do seu coração, o Espírito Santo ele vai entrar e vai fazer morada na sua vida. É isso que os versículos estão falando. E ele vai te dar um novo direcionamento na sua vida. Amém? Nós temos uma oração aqui, que todo cristão faz essa oração, aqui no canal. Essa é uma oração universal que todo mundo faz, né? E essa oração para aceitar Jesus. Se você quiser aceitar Jesus hoje, para Jesus mudar a sua vida, nós vamos fazer essa oração agora. Amém? Se você estiver preparado aí, nós vamos fazer. E logo após a oração, o Espírito Santo ele já entra na sua vida. Amém, irmão? É isso que a Bíblia diz. O Espírito Santo ele começa a morar na sua vida, a fazer morada. E ele vai te direcionar, né, para o outro caminho, que é diferente desse que você está indo aí. Esse caminho que você está indo aí, ele vai te levar para o inferno, vai te levar para um poço sem fundo, e você vai perecer. Amém? Então vamos fazer a oração, vamos aceitar Jesus, né, que é a melhor coisa que você faz na sua vida. Então vamos lá começar. A oração começa assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Mas você tem que abrir a sua boca e fazer essa oração. Amém? Aí de novo: Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmãos? Uma oração simples que todo mundo faz, até uma criança pode fazer. E você que fez essa oração, creia que o Espírito Santo ele já entrou na sua vida e já está fazendo morada já. E você que não fez, você só ouviu a oração, você volta o vídeo e faz a oração também. E para você que fez a oração, qual é o conselho agora? Que você procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Eu congrego nas igrejas batistas, você pode procurar uma batista, uma Assembleia de Deus ou outra aí que você acha que você goste. Só fuja dessas igrejas que pedem dinheiro todo dia, que faz campanha toda hora, né? Campanha do sal grosso, campanha da rosa ungida, campanha não sei de quê. Foge disso, que isso aí não é igreja de Deus não. Isso aí são os falsos profetas, que eles só querem tomar o seu dinheiro. Amém, irmão? Então chegando lá na igreja, você fala que aceitou Jesus aqui no canal e que quer ficar lá na igreja congregando com os irmãos. Se os irmãos disserem que você tem que aceitar Jesus lá, você aceita novamente, não tem problema nenhum. Eles vão fazer uma oração, a mesma oração que a gente fez aqui, e você fica lá com os irmãos, né, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém, irmão? Muito obrigado aí você que aceitou Jesus. Coloca aí no comentário que você aceitou Jesus, para a gente ficar orando por você. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos orar. Nós vamos orar agora pelo motivo para a gente terminar o vídeo. Nós vamos orar agora pela Polícia Federal. Isso mesmo. Vamos orar pela nossa Polícia Federal, que tem desmantelado muitas quadrilhas, tem pego muitas drogas, muita coisa. E nós vamos orar por eles, que lá tem muitos irmãos nossos, lá, é muito crente lá na Polícia Federal. E eles precisam das nossas orações também. Amém, irmão?
Então vamos lá orar pelos irmãos lá da Polícia Federal. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais esse vídeo. Muito obrigado pela vida dos irmãos aí. Estão ouvindo, estão assistindo aqui nossos vídeos. E te agradeço, só temos que te agradecer, Senhor, por essa bênção que Tu nos concedeu nesse dia de hoje, de fazer esse vídeo e dos irmãos estarem aqui nos ouvindo também. Abençoa grandemente, Senhor, a nossa Polícia Federal, que ela continue nessa busca na marginalidade, destruindo os cartéis das drogas, coisas, e tudo, Senhor, que é ruim nesse país. Que reine o Teu nome aqui nesse país e que cresça o número de evangélicos aqui. Em nome de Jesus, abençoa a família deles, abençoa os filhos, abençoa os quartéis onde eles ficam, para que tenha culto lá também, em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela nossa Polícia Federal, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ficando por aqui. Estamos terminando o vídeo aí. E só queria agradecer aos irmãos pelo momento que a gente passou aqui, né? Esses 20 e poucos minutos aqui, orando e aprendendo mais do Senhor. Amém, irmão? Muito obrigado. Não esqueça de dar o like no vídeo aí. E um forte abraço aí para todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Amém.